Modelo de negócios para vender serviços e principalmente mentorias. Essa aqui eu considero a aula mais importante do programa inteirinho, porque é nessa aula que eu vou te explicar como é que funciona o jogo de vender mentoria. Então, se você está começando agora, do absoluto zero, assiste essa aula porque já vai ficar muito claro o que você tem que fazer, o que você tem que priorizar, quem contratar primeiro, quais são os seus primeiros passos. Aqui eu vou te dar realmente uma visão geral do modelo de negócios de vender mentorias, usando principalmente o digital como canal de vendas. Não sei se vocês já viram essa imagem aqui, fique tranquilo porque essa aula ela não vai ser técnica, tá? Mas eu quero trazer essa imagem aqui, não sei se vocês já viram, mas isso aqui a gente fala que é o Business Model Canvas. Então, quando você estrutura o seu modelo de negócio e coloca as respectivas informações nas caixinhas, é como se você tivesse um modelo de negócio desenhado. Então, eu vou trazer aqui para vocês o que você tem que pensar em cada um desses itens e aí vai ficar muito claro como funciona o modelo de negócio, como funciona o jogo de vender mentoria. Eu quero começar aqui pelas principais atividades. Então, quais são as principais atividades quando você vai vender mentoria? Em um negócio de mentoria, você sempre tem 3 atividades, 3 pilares principais. Atração de clientes. Então, todos os dias no seu negócio, você tem que estar atraindo pessoas, atraindo novos potenciais clientes, que são os famosos leads. Então, leads são potenciais clientes. Todos os dias você tem que estar atraindo potenciais clientes. 10, 15, 20 pessoas que te falam: tenho interesse no seu serviço, tenho interesse no seu programa. E aí, claro, eu vou te explicar exatamente como fazer isso. Mas esse é uma das atividades, é um dos pilares principais, marketing. Atração de pessoas. Quando essas pessoas chegarem, começarem a te seguir no Instagram, responderem seu formulário de interesse, falarem para você: fulana, como é que funciona o seu serviço? A gente vem para o segundo pilar, vendas. E esse eu coloco sempre como coração de qualquer empresa. Quando qualquer pessoa levantar a mão para você chegar através do marketing, tem que ter alguém para vender para ela. Num primeiro momento, fazer o primeiro contato, conversar, qualificar e depois realmente conduzir até o fechamento. E quando esse cliente agora pagar, passar o cartão, fazer o Pix, a gente vem para o terceiro pilar, a terceira grande atividade, produto, a entrega. Então, você vai entregar um serviço excelente. É realmente o core do negócio. Esses 3 pilares, essas 3 atividades. Atrair pessoas todos os dias. Quando essas pessoas chegarem, atendê-las e vender para elas. E quando elas comprarem, entregar o serviço para elas. Então, a gente vai ver isso aqui na prática, aqui com o que eu desenhei. Tá? Então, primeiro pilar, marketing. Geração de demanda qualificada todos os dias. Ou seja, atrair pessoas qualificadas com potencial de compra para o seu negócio. Claro que, principalmente, quando a gente utiliza tráfego, né, utiliza tráfego pago, nem todo mundo vai ser qualificado. A gente costuma dizer que, quando você tem um negócio só baseado na indicação, você tem baixo volume de interessados, mas uma altíssima qualificação. Uma pessoa que vem por indicação, ela é muito qualificada. Quando você usa outros meios, principalmente tráfego pago, você tem um alto volume, então diferente da indicação que você tem um baixo volume, aqui você tem um alto volume. Ao mesmo tempo, esse nível de qualificação diminui. Obviamente que não é todo mundo que chegar até você que vai ser qualificado, mas você vai ter um maior volume de pessoas para trabalhar. Então, a missão do marketing é atrair potenciais clientes e receber nos seus funis 10, 30, 50, 100 potenciais clientes por dia. Quero destacar uma palavrinha aqui, que é a palavra funil. O que é funil? Eu quero te explicar isso. Então, guarda essa definição. Funil é o caminho que a pessoa percorre do momento que ela te conhece até o momento que ela fecha com você. Então, quando a gente diz que é um funil de marketing, é isso que quer dizer. É o funil, é o caminho que a pessoa está percorrendo desde o momento que ela te vê pela primeira vez até o momento que ela compra de você. Eu coloquei essas várias setas para ilustrar como é que funciona um negócio de mentoria. Cada uma dessas setas representa um funil de marketing. Um caminho que essa pessoa, que diferentes pessoas vão estar percorrendo para chegar até você. Esses funis, esses caminhos, eles podem oferecer diferentes coisas para o seu potencial cliente. Então, por exemplo, sessão gratuita. Você vai estar atraindo essa pessoa, falando que você vai disponibilizar para ela uma sessão gratuita de 30 minutos, para ela começar a vender mentoria no digital.
uma sessão gratuita de 30 minutos para ela melhorar a clínica dela de odontopediatria. Uma sessão de 30 minutos para fazer um diagnóstico e identificar o que ela está errando no negócio de construção dela. Não sei. Tá? Mas esse é um funil que a gente vai utilizar, é um caminho que a pessoa vai percorrer. Eu vou chamar ela para uma sessão de 30 minutos. É uma possibilidade. Eu também posso chamar essa pessoa para assistir uma aula gravada minha. Então, assista agora a aula gravada onde eu vou te explicar como faturar de 30 a 100 mil reais por mês com mentorias. Clique em Saiba Mais. A pessoa vai assistir essa aula e depois vai se cadastrar na mentoria. Ou eu posso chamar essa pessoa para comprar um produtinho mais baratinho meu. Então, um produtinho de R$47, de R$97. Ela compra esse produtinho e depois eu vou chamar ela, não sei, para uma sessão gratuita comigo. Enfim, eu vou chamar ela para se aplicar para um próximo passo. Ou ela vai comprar um livro meu, um livro físico, um e-book. Ou vai vir num evento presencial meu. Ou vai assistir uma aula ao vivo. O que eu quero dizer com isso? É muito importante que você entenda isso aqui, porque isso a gente sempre vai estar falando. Você pode colocar no seu negócio, e claro que no início você vai colocar 1, 2 funis no máximo, né? Mas você pode colocar no seu negócio diferentes funis, diferentes caminhos que essa pessoa vai percorrer para conhecer o seu negócio, para ter aquele gostinho do seu negócio. E então, o grande objetivo desse funil é levar ela para o seu programa principal, para sua mentoria. Então, resumindo a ideia dessa primeira parte. Primeiro pilar, primeira atividade de um negócio de mentoria. Marketing. Você tem que atrair pessoas todos os dias para o seu negócio. 10, 20, 30, 50, 100 potenciais clientes. E com diferentes possibilidades. Você pode estar chamando essa pessoa para uma sessão gratuita, chamando ela para comprar um produtinho menor, para assistir uma aula gravada, uma aula ao vivo. Tudo isso são funis de vendas. E aí, claro, a gente vai definir o funil que fica melhor para você e para o seu negócio. O segundo pilar, como eu tinha dito, então quando essa pessoa chega, ela chega até o seu negócio, ela assistiu sua aula, ela teve essa sessão gratuita com você, ela comprou seu livro, ela comprou um produtinho de R$47, ela assistiu uma aula ao vivo. Então, ela se tornou um potencial cliente, ela se tornou o que a gente chama de lead. Qual que é o próximo passo? O time de vendas, a atuação das vendas. Então, fazer o primeiro contato com essa pessoa, conversar com essa pessoa e, principalmente em um negócio de mentorias, ter um momento mais próximo com ela, né, que a gente fala muito da venda consultiva, né, ter um momento mais próximo com ela e fazer a venda. E no momento, e aí até eu coloco, conversão da demanda em receita. Então, converter o que foi uma demanda em realmente dinheiro, em receita, em faturamento para o negócio. E quando essa pessoa efetivamente comprar, a gente entregar um belo produto para ela, um belo serviço, uma bela mentoria para ela. Então, excelência na entrega, gerando resultado e satisfação para o cliente e capacidade de geração de receita CAC zero. O que eu quero trazer com isso aqui? Além de entregar um belo serviço para essa pessoa, deixá-la satisfeita, você pode vender outras vezes para ela, né? Que é o que eu coloco, a geração de receita, ou seja, geração de faturamento, tá? A um custo zero, porque você já tem aquela pessoa ali, você não vai ter que investir para ela chegar novamente até você. Então, com um custo de aquisição de cliente zero, você pode fazer mais dinheiro ali em cima. Então, é dessa forma aqui que funciona um negócio de serviços no geral, mas principalmente aqui que a gente está falando de mentorias. Você tem que ter o pilar de marketing acontecendo, atrair pessoas por diferentes oportunidades. Quando essa pessoa chegar, ela levantar a mão para você, ela fala, poxa, eu estou interessada, ela te seguir no Instagram, ela se aplicar no seu formulário, ela assistir uma aula, enfim, vender para ela e quando ela comprar, entregar um belo serviço para ela. Esse é o core de um negócio de mentorias. E, acima disso, a gente vai ter o estratégico, né, que é uma quarta principal atividade. Então, você vai ter o estratégico, estratégia de gestão para o modelo funcionar. E, abaixo disso, você vai ter o administrativo, né, gestão de recursos financeiros, contábeis e de pessoas, que aí dá sustentação para o negócio. Essas são as 5 principais atividades, os 5 principais pilares de um negócio de mentoria. E aí, indo para o nosso próximo tópico aqui do modelo de negócio. Principais parceiros. Então,
Eu quis muito trazer isso porque é uma dúvida que surge demais. Quem eu vou ter que contratar? Quem eu tenho que ter no negócio? Então aqui eu já vou te falar em cada uma dessas áreas quais são os parceiros principais e quem você tem que ter em primeiro, segundo e terceiro lugar. Então na área de marketing, quem faz sentido ter? Uma social media, que vai cuidar das suas redes sociais, vai realmente gerir suas redes sociais e permitir que ela sempre esteja ativa para atrair pessoas. Gestor de tráfego, que é a pessoa ali responsável por gerenciar anúncios, que também é responsável por atrair pessoas. Copywriter, então uma pessoa que escreve, tá? Copywriter é o responsável por escrever textos persuasivos, então vai escrever os anúncios, vai escrever as páginas, os e-mails. Designer, quem vai fazer as artes, sua identidade visual. Editor de vídeos. Web designer e gestor de automações. Bárbara, eu preciso começar com todas essas pessoas? Não, definitivamente não. Isso aqui, quem tem todos esses profissionais na equipe, joga um jogo muito avançado. Eu mesmo não tenho todos esses profissionais na minha equipe. Tá? A gente depois vai falar qual profissional você contrata primeiro, segundo e terceiro lugar. Na área de vendas, quais figuras existem? Um gestor comercial, SDR, Social Seller e Closer. Quantas sílabas, palavras, o que significam essas coisas? Então, um gestor comercial é quem gerencia essa área comercial. SDR é quem faz o primeiro contato. É isso, quem vai fazer o primeiro contato com a pessoa que chegar. Então, é aquela pessoa que quando alguém preenche o formulário, ela vai chamar, vai ligar, vai falar: oi, fulano, tudo bem? Eu vi que você preencheu o nosso formulário, me conta um pouco da sua história, me conta um pouco da sua atuação. Essa é a figura do SDR. Grande missão do SDR, marcar call para o vendedor, que é o closer ali. Paralelo ao SDR, a gente tem o Social Seller, que é a mesma ideia, vai fazer também o primeiro contato, mas mais nas redes sociais. Então é aquela pessoa que quando alguém começar a te seguir, lembra, a pessoa foi atraída pelo marketing. Então alguém chegou, essa pessoa precisa estar ali, né, conversando, gerando relacionamento e focando na venda. Então, o social seller é a pessoa que vai fazer o primeiro contato, mas nas redes sociais. Então, quando alguém começar a te seguir, ele vai mandar: oi, fulano, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui. Né, espero que o meu conteúdo sobre marketing e vendas para a mentoria possa te ajudar. Ótima quarta-feira, ótima segunda-feira. Então, essa é o cargo do social seller. Grande missão dele, mesma coisa do SDR. Desenvolver ali um assunto, uma conversa, gerar relacionamento e marcar call para o closer. Tá? Marcar call para esse vendedor. E a quarta figura é justamente o vendedor. E aí, a grande missão aqui do vendedor: realizar vendas, fechar as vendas da sua mentoria. O ideal é que essa pessoa faça de 4 a 5 calls por dia. Então, diariamente, sente e faça 4, 5, 6 calls por dia vendendo a sua mentoria. Percebe que aqui eu estou deixando muito claro como funciona o modelo de negócio. E por fim, quando essa pessoa comprar, a gente tem a entrega. Quem é responsável, quem existe na área de produtos. Sucesso do cliente, então é a figura que vai cuidar realmente do seu cliente, saber em que momento ele está, dar as boas-vindas para ele dentro do programa. Entender quais são as necessidades dele. Então, muitas vezes, ele tem metas de vendas para os clientes. Então, é aquela pessoa que vai estar próximo, vai ter um relacionamento, vai entender as necessidades e vai falar: poxa, a gente pode vender isso aqui para essa pessoa. Por exemplo, tá? Aqui a gente vende mentoria e muitos clientes têm, por exemplo, a demanda de preparar materiais para os seus clientes. Ou tem a demanda de ter um acompanhamento mais próximo para o seu vendedor. E aí foi algo recentemente que o sucesso do cliente aqui me trouxe. Então, poxa, por que a gente não estrutura um produto para vender, por exemplo, um acompanhamento mais próximo de um vendedor? Por que a gente não estrutura um produto onde a gente prepara o material para esse nosso cliente dar para os clientes dele? O sucesso do cliente, ele vai ser responsável por cuidar dessa pessoa e até às vezes ter essa meta de vender para os clientes, né? De entender as necessidades e propor novos produtos, enfim. O suporte, muitas vezes, faz coisas mais operacionais, então envio de links, acessos, etc. Mentores e tutores. Essas duas figuras são muito importantes e elas vêm muito da padronização do seu serviço, da padronização do seu ensino. Quanto mais padronizado tiver o seu ensino, mais em processos, mais organizado, mais outras pessoas vão conseguir ensinar por você. E aqui está um dos segredos aí da escala de mentorias, da escala de serviços. Quanto mais isso estiver padronizado, mais outras pessoas conseguem fazer isso no seu lugar, mais você consegue replicar e aí o negócio escala e cresce.
Ali em cima, na parte estratégica, a gente tem os sócios, estrategistas, gestor de projetos, então é quem vai olhar isso de forma macro, tá? E o administrativo, que aí você tem o RH, financeiro e contábil. Então, no modelo geral, essas são as figuras possíveis em um negócio de mentorias, né? Em cada um dos seus pilares. E aí, quem são as figuras principais? Quem realmente é necessário você ter em primeiro, segundo e terceiro lugar? Então, depende muito do seu momento, do seu contexto e até dos seus recursos, tá? Mas eu sempre indico que você comece com uma figura que eu chamo ali de braço direito. Uma pessoa que não vai desempenhar uma função só, mas vai pegar funções muito operacionais. Ela vai te tirar muito do operacional, vai te aliviar muito e, ao mesmo tempo, ela não precisa ter nenhuma grande expertise. E aí, essa pessoa pode ficar responsável pelo sucesso do cliente. Então, vai agendar as calls, vai cuidar do seu cliente, vai responder rápido quando ele te chamar, vai organizar os materiais da sua mentoria, vai subir aulas. Pode atuar como SDR, Social Seller, então vai fazer esse primeiro contato com a pessoa. Isso aqui também é muito simples e tem todos os scripts, então qualquer pessoa pode fazer, né? E aí, tendo essa pessoa, tendo apenas essa figura no seu negócio, você atua como vendedor, então você mesmo vende, né? E você cuida das suas redes sociais. Essa é sempre a figura que eu recomendo, que foi exatamente como eu fiz lá atrás. Eu sempre recomendo que você tenha alguém assim do seu lado, né? Alguém que te desafogue do operacional e faça essas coisas que são extremamente simples, mas que levam tempo no dia a dia. Tá? Outras possíveis figuras para você ter num primeiro momento. Alguém que cuide do seu Instagram. Tá? Então, muitas vezes, e principalmente o profissional que eu gosto de trabalhar, ele não tem tanta familiaridade com o Instagram, né? Não sabe postar e também não vai sentar para fazer os posts. Então, é interessante, muitas vezes, contratar uma social media. Esse braço direito que você vai contratar, se for, geralmente, né, pessoas mais jovens têm essa familiaridade com redes sociais, ela mesmo pode, essa figura mesmo pode executar esse trabalho, tá? Mas é algo importante porque se você não tiver o pilar de marketing no seu negócio, você não vai atrair ninguém, né? E aí a gente trava o negócio. E uma possível figura também para você ter é o vendedor. Não recomendo que você contrate o vendedor sem você ter vendido antes. É importante que quando esse vendedor chegar, ele já tenha clareza do processo que funciona e aí ele consiga replicar. Lembra até do que eu trouxe ali na aula de mentalidade. Dinheiro não resolve tudo. Então, não é sobre, eu vou contratar um closer e ele se vira para vender. Não. Se você não souber vender o seu produto, vai ser muito mais difícil o closer o vendedor achar esse caminho das pedras. Então, você começa vendendo seu produto. Depois, você delega. Então, resumindo aqui, pessoas importantes no seu negócio. Primeiro, esse braço direito, que vai te tirar do operacional e vai fazer coisas mais simples. Esse braço de marketing, eu sempre penso nessas caixinhas. Então, esse braço de marketing vai permitir que pessoas cheguem no seu perfil, tá? E um braço de vendas, mas antes de contratar esse vendedor, você tem que ter aprendido a vender seu serviço. Próximo tópico importante aqui, principais recursos. Então, quais são as ferramentas que você precisa no seu negócio? E aí, aqui também eu dividi pelas áreas. Então, quando a gente fala de marketing, quais são as ferramentas importantes? Então, ferramenta de e-mail marketing, disparo de mensagem no WhatsApp, formulário, agendamento e páginas. Então, aqui eu até deixei opções, né, opções de ferramenta em cada um desses pilares. Então, e-mail marketing, Active Campaign, disparo de mensagem no WhatsApp, Plug Lead, formulário Respondi, o agendamento Calendly, design Canva, Photoshop, páginas, hospedagem, domínio, e aí tem algumas empresas que fazem isso. Área de vendas, muito importante um CRM, tá? Aqui a gente utiliza a Clint, e uma plataforma de vendas, uma plataforma de checkout, né? Onde a pessoa realmente vai pagar para você, e aqui a gente utiliza a Vump. Depois, na área de produtos, plataformas de comunicação, então onde você vai atender o seu cliente, onde você vai entregar sua mentoria para ele, Zoom, Meet, Teams. Área de membros, então uma área onde você vai hospedar as suas aulas, né? Academy, Member Kit, Astro Members. Aqui uma ressalva importante a se fazer é a seguinte: muitas empresas, elas pegam aqui duas funções. Elas são plataformas de vendas, então são checkouts, e também são áreas de membros. Então, por exemplo, uma empresa como a Hotmart, você tanto vai vender por ali e você também vai hospedar o seu produto ali. Tá? Isso aqui é uma boa opção, geralmente são plataformas que te cobram uma taxa mais alta, mas é uma opção. Na parte estratégica, então, plataformas de gestão de projetos, aqui a gente usa muito Notion,
tá? Eu gosto muito dele, inclusive dentro da mentoria vocês têm ali acesso a um template no Notion para documentar a jornada, né? E toda a empresa que está no Notion, então é realmente uma ferramenta de gestão que a gente utiliza. E ferramentas empresariais eu coloco aqui, como Google Workspace, etc. Bárbara, quais são então as ferramentas que eu preciso para começar? Aqui que eu recomendo. Primeiro, você vai ter que ter um formulário para quando essa pessoa chegar, ela ter um formulário, ela preencha uma ficha de interesse para mostrar que ela tem interesse na sua mentoria. Então, você vai precisar desse formulário. A gente usa e recomenda aqui o Respondi. Um CRM para controle das suas vendas. Você pode, aqui tem duas opções. Ou você usa no Notion mesmo, a gente dá modelo para isso, tá? Ou você contrata realmente um CRM, a cliente, e aí existem outros no mercado. Geralmente, CRM são ferramentas de ticket mais alto. Então, apenas contrate um CRM se você já estiver jogando, já estiver ganhando dinheiro ou realmente tiver recursos para investir. Plataforma de vendas e uma área de membros. Então, você vai precisar de uma plataforma de vendas, de uma área de membros para vender o seu serviço. Fique tranquilo, porque geralmente elas cobram porcentagem sobre o que você vender. Então, se você vender também, você não precisa remunerá-las de nenhuma forma. Plataformas de comunicação, Zoom, Meet, Teams. Então, você precisa ter ou um plano no Zoom. A gente usa aqui muito Zoom e Meet, né? Você precisa ter um plano nesses dois para você conseguir não só entregar a sua call, mas gravar a sua call. Eu sempre recomendo que todo encontro de mentoria você grave. Então, é importante que você assine Zoom ou Meet para você conseguir entregar isso. E o Notion também para que você consiga gerenciar as suas tarefas do dia a dia. Nossos próximos tópicos: proposta de valor e segmento de clientes, então seu público-alvo. Isso aqui é o primeiro passo da metodologia, a gente vai ver isso no módulo de posicionamento e é exatamente daqui que a gente vai começar, definir a fundo no seu cliente ideal. Depois, canais, então possíveis canais offline, feiras, eventos, né? Isso aqui é muito bom para vender programas de ticket alto, tá? Programas de acompanhamento, mentorias, consultorias. E canais digitais, você pode utilizar diferentes redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok, Pinterest. Essa parte aqui de canais, a gente vai ver no módulo de funis de marketing e vendas. Relacionamento com o seu cliente é a estruturação realmente da entrega do seu serviço, da entrega da sua mentoria. A gente vai ver isso no módulo de produto, metodologia e oferta. Linhas de receita, então como você pode monetizar o seu conhecimento, a gente vai ver sobre escada de produtos no módulo de produto, metodologia e oferta. E estrutura de custos, aqui até já deixei aí como mais ou menos vai ser essa estrutura de custos. Pessoas, ferramentas, tráfego e imposto. Tá? A gente vai ver isso no módulo de planejamento, controle e gestão e tem um módulo também de ferramentas, né? E aí eu destrincho um pouco mais ali sobre cada um desses pontos. Essa é a visão, então, que eu queria dar aqui em relação ao modelo de negócios de vender mentorias. Então, a gente passou por cada um desses tópicos. Óbvio, nem todos eles eu aprofundei e não é a ideia dessa aula. A ideia realmente é você ter uma visão geral do que vai ter que acontecer, do que você vai ter que fazer, ferramentas e pessoas, tá? A parte principal, e que eu quero, isso aqui tem que fixar no seu cérebro, é aquela inicial das principais atividades. Você tem que entender que um negócio de mentoria, ele atrai clientes, ele vende e ele entrega a mentoria todos os dias, tá? E quanto mais isso aqui, essa roda, né, estiver girando, mais pessoas sendo atraídas, você vendendo para essas pessoas e depois entregando para elas, mais o seu negócio vai estar crescendo e escalando.